Então, olá pessoal, muito bom dia. Que a gente possa começar aí nossa aula de geografia nessa manhã de hoje. Que a gente vai trazer um assunto aí, na verdade, dois assuntos muito interessantes, muito pertinentes para todos nós, né? Por quê? Porque a gente passa a compreender um pouco mais, um pouco melhor sobre o nosso contexto, né? Sobre a região onde a gente mora, né? Sobre o nosso país. A gente vai comentar um pouquinho, então, inicialmente, sobre os aspectos envolvendo vivendo no campo e na cidade, né? Como a gente já estudou, temos a população rural e a população urbana. Vocês se lembram o que significam esses termos? População rural e população urbana? Hein, meninos? Mais ou menos. Mais ou menos? Ó, relembrando aqui Mais ou então, menos. população rural, pessoal, são aquelas pessoas, né, que moram nas fazendas, na região rural, né? Nas fazendas, né? Nas roças. Enquanto a população urbana são as pessoas que moram na cidade, são as pessoas que compõem a cidade. Então a gente percebe que a partir do século XX, né? Olha aí, especificamente no ano de 1950 em diante, houve um acréscimo, né? Houve um crescimento da população urbana e uma diminuição da população rural. Olha só que no ano de 1950, a gente tinha aqui, ó, em porcentagem, né? A gente tinha 64% da porcentagem morando, né, na região rural, na região das fazendas, e apenas 36% da população urbana. Em 1950, esse número já diminuiu 9%, né, da população rural, aumentando a população urbana. Em 1970, a população urbana aí, ó, já era maior, né, com 56%. E foi apenas aumentando, né, a ponto aí de termos em 2010, né, o último levantamento que fizeram, né, do IBGE. Em 2010 tivemos aí então 84% da população urbana e 16% da população rural. O que isso significa, meninos? Que vocês acham que significa aí esses números, né, esse aumento? O que aconteceu, né? Quais foram as mudanças que isso provocou? Alguém? Não sei, tio. Também não sei. Não sei. Olha só. Então, a gente percebe aqui que a população na cidade aumentou, né? Aumentou e muito a população da cidade. Antes tinha mais pessoas morando na zona rural do que nas cidades. Hoje a gente tem muito mais pessoas morando nas cidades. E com isso, meninos, a população da cidade aumentando, né? A gente tem um aumento das cidades, né? A gente tem um aumento aí da região metropolitana, né? Da região de movimentação, aumentando também o comércio nas cidades, né? Aumentando aí essas regiões, né? E, consequentemente, também tem um pouco da diminuição das áreas de preservação, né, das áreas ambientais. Então, esse acréscimo da população urbana, ele modifica muito a estrutura das cidades, né, do comércio e das produções, né, das indústrias, que passam aí, então, a se organizarem, né, para, para fazerem, então, os seus negócios, né, para fazer os seus processos de industrialização, porque você tem um aumento muito maior, né, de pessoas na população urbana. Então, olha só, aqui a gente tem o gráfico, né, mostrando também como foi crescendo essa população urbana. Olha só, nesse primeiro aqui, ó, de 1950, essa faixa em verde, olha só, que representa 64%, é a população rural. E tínhamos então 36% de população urbana, né, na cidade. Olha a diferença de 1950 para 2010. Né? A gente tem um salto muito grande aí da população urbana em relação à população rural. Né? E com isso promove todas essas mudanças que a gente comentou aí com relação às cidades. Então, pessoal, a gente sabe que no nosso país, né,
a uma grande extensão territorial. Ou seja, a gente tem muitas terras, né? A gente tem uma vastidão enorme de território no nosso país, né? O Brasil é um país muito grande em território, é um dos maiores do mundo, né? E com isso a gente também tem uma grande população vivendo aqui no nosso país, né? A gente tem um povo muito grande, muito diversificado, né? Temos aí hoje mais de 200 milhões de habitantes vivendo no Brasil. E aí eu fico, faço a pergunta aí para vocês, querem que vocês respondam aí, que vocês reflitam a respeito. Será que todas essas pessoas, né, essas 200 milhões de pessoas, será que elas vivem do mesmo modo, do mesmo jeito, Não. com as mesmas coisas? Alguns sim, alguns não, mas a maioria não. O que que vocês acham assim que é algo muito diferente, que muda muito? Deixa eu ver. Ó, Hum, o que vocês conseguem ver aqui nas imagens, nessa primeira imagem aqui à esquerda? prédios, cidades, lojas, O que mais? casas. Ó, quero uma visão mais detalhada. Olha só, a gente tem, basicamente aqui, a gente tem dois agrupamentos. O que é cada um deles? O Quê? jeito das pessoas. A gente tem dois agrupamentos aqui bem diferentes, né, meninos? Olha só, do lado direito aqui, ó, essa parte aqui, a gente tem o quê? A gente tem prédios, né? Aham. Não é isso? A gente percebe que são prédios bem estruturados, né? Bem equipados. E do lado esquerdo, o que que a gente tem? Hein, meninos? O que que a gente tem aqui Prédios, do lado esquerdo? prédios. Ali é vendas, sim. Olha só, meninos. Do lado esquerdo aqui, a gente tem um agrupamento desestruturado, né? Duas crianças Não, olhando não pro planejado. prédios, eu acho. Esse aí tá do outro lado, né, Lucas? Falando aqui na imagem na esquerda. Aqui, meninos, a gente percebe que a gente tem um agrupamento, né, desorganizado de casas, né? Casas em cima das outras, né? Com estrutura, às vezes, que não é muito confiável, Segundo. né? Segura, exatamente. Esse aqui, pessoal, são as chamadas favelas, né? Porque são Sim. casas amontoadas, né? Casas mal planejadas. E aqui do lado a gente tem o quê? A gente tem prédios bem equipados, bem estruturados. Então, meninos, essa imagem aqui mostra pra gente, revela pra gente uma grande desigualdade social, né? Aqui do lado do direito, né, a gente tem prédios muito bem organizados, né, bem estruturados, enquanto do lado esquerdo a gente tem casas mal planejadas, né, casas que não estão seguras, né, às vezes não tem ali um alicerce bem feito, né, às vezes não tem ali um preparo adequado, né, que deixam essas pessoas em segurança. Beleza. O que que vocês conseguem ver aqui, então, do lado direito aqui, ó, na imagem do lado direito, essa imagem do outro lado? Alguns Hã? prédios e muitos trens. É, O que mais? deixa eu ver. Uma coisa que não tem na cidade, assim, tem, mas é muito difícil achar, tem terra no chão. Não, agora tá tendo muita terra. Tem mais buraco do que asfalto na rua. Lia chegou aí, bom dia, Lia. Bom dia. E aí, Lia, o que que você Parece que consegue? tem lixo. Isso. Olha só, então vamos lá, vamos sintetizar aí as nossas informações. Então a gente tem aqui duas pessoas, né? Aham. Aqui tem um pouco de lixo, né? Aqui a gente vê
terras, né, lixos, né, amontoados. E lá na frente a gente vê o quê? Prédios. Cidade Né, e um pessoal? pouco de fumaça lá atrás. A gente vê isso, a gente vê basicamente então prédios, né? A gente vê a cidade. Ou seja, a gente percebe aqui, pessoal, que essas pessoas aqui estão vivendo à margem da sociedade, né? Vivendo nos escombros, né? Junto aos lixos, enquanto tem outras pessoas que estão vivendo em boas condições de vida, né? Em prédios, em locais mais organizados, né? Mais estruturados. E isso evidencia, meninos, essa desigualdade social presente aí no nosso país, né? E essa desigualdade social, ela é cada dia mais presente, né? Percebe que as pessoas vivem de forma muito diferente. Meninos, vou pedir para vocês fecharem os microfones quando vocês não estiverem falando, tá? Para evitar ruídos externos, né? E aí, então, faço aí a pergunta para vocês refletirem aí, ó. O que vocês acham, então, dessa diferença que as pessoas vivem? Vocês acham que poderia se fazer algo para mudar essa situação? Sim. Sim. O que poderia ser feito? Sim, acho que Podiam tem construir muita casa gente que dá para essas pessoas poderia, eu acho que uma diferença que poderia tratar é que Ó, o Lucas falou aí que não, poderia mas isso já tem. construir casas para as pessoas, né? A educação, eu acho que é uma coisa que Muito bom, Ana falou aí para sobre a mim teria que educação. ter alimento. Isso. Para mim tinha que ter catação de lixo. isso também, isso é bom. Tira mais em poluição. Isso também é importante. Então a gente percebe, né, pessoal, que talvez deveriam se tomar melhores medidas, né, para que essas pessoas tivessem uma condição mais favorável, né, materialmente falando. E aqui, meninos, tem uma leitura do Evangelho sobre a desigualdade das riquezas. E é uma leitura muito interessante que faz a gente refletir. Ali Pedir chegou. Que bom. Pedir novamente para vocês desligarem os microfones, beleza? Nessa leitura, meninos, do Evangelho, Kardec, né, e os Espíritos falam para a gente que todos nós tivemos e temos, né, e teremos muitas vidas, né? Teremos muitas oportunidades. E cada uma dessas vidas, pessoal, a gente tem a oportunidade de desfrutar, né, de posições diferentes na sociedade, né? Há reencarnações que a gente reencarna com melhores condições materialmente, e há outras encarnações que a gente tem uma condição menos favorável, né? Essa desigualdade existe para que a riqueza não fique acumulada apenas nas mãos de uns, né? Para que ela possa então passar na mão das outras pessoas. Então, as pessoas hoje, por mais pobres que elas sejam, né, essa é uma condição passageira, né, que com o tempo, né, com a verdadeira vida, que é a vida espiritual, elas terão uma condição de vida melhor, né? Enquanto que as pessoas hoje que estão ricas, né, que estão na condição muito bem, né, muito tranquilas, né, elas amanhã talvez não vão estar dessa forma, né? Amanhã talvez elas reencarnem numa condição mais simples, né? E Deus faz isso, né, pessoal, porque a gente possa ter diferentes oportunidades de crescimento. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas, né? São provas e oportunidades de crescimento. Às vezes a gente queria ter muito dinheiro, né? Quer ter muito uma condição de vida muito agradável, né? Muito confortável, mas às vezes isso não seria interessante para a gente, né? Do ponto de vista espiritual. A gente tem sempre que lembrar, meninos, que a nossa vida espiritual é a vida que verdadeiramente importa, né? É a vida que realmente vale a pena, né? As coisas aqui na matéria, as coisas aqui na terra
elas são muito passageiras, né? Todas essas riquezas, todas as facilidades promovidas aí pela riqueza, elas são muito passageiras. E o que vale então são as verdadeiras propriedades, ou seja, são as nossas boas obras, né? São as atitudes que a gente tem para auxiliar os nossos irmãos, são as coisas boas que aprendemos aqui na terra. Essas são então as verdadeiras propriedades, né? Hoje então a gente percebe que tem pessoas, né, que passam por dificuldades da miséria, da pobreza, do desemprego. Isso é muito triste, né? E a gente tem sim que buscar formas de melhorar essa situação, né? Não é porque aquela pessoa lá está em péssima condição, é porque Deus quis, né? É bom para ela. Não, não é assim. A gente tem que buscar ao máximo evoluir e auxiliar aos nossos irmãos, né? A gente não pode fingir que não tem nada acontecendo, né? Que as coisas estão perfeitas, porque isso atrasa a nossa evolução. Pelo contrário, a gente tem que buscar formas de estar cada vez melhor, né? Auxiliando aos nossos irmãos mais desamparados. Hoje, né, é outra pessoa que passa por dificuldade, né, de não ter casa, né, como vocês trouxeram aí, às vezes de não ter comida, de não ter trabalho. Mas amanhã, pessoal, pode ser a gente que esteja nessa condição. Por isso que a gente tem que buscar ao máximo auxiliar e amparar aí aos nossos irmãos. E Beleza? valorizar o que a gente tem também. Valorizar e agradecer, né, Daphne, pelo que a gente tem. Sim. Isso mesmo. Então a gente tem um textinho aqui que a gente vai estar lendo aí, e vocês depois terão, né, a atividade aí muito embasada no que a gente comentou e no texto também. Os seres humanos têm a capacidade de se adaptar às condições locais, modificando seus hábitos e aproveitando os recursos naturais para construir seus abrigos. Ó, então, aqui nessa primeira frase, fala para a gente, né, que a gente acaba se adaptando aos locais, né? Ou seja, a gente vai vivendo conforme o ambiente, né? Além dos recursos naturais, outros fatores podem influenciar os diferentes tipos de moradia. Um deles é o poder aquisitivo, ou seja, o poder financeiro, né? O poder aí com relação ao dinheiro. Isto é, a capacidade da pessoa ou família de comprar o que necessita ou deseja. Outro fator é o grupo social ao qual a pessoa pertence, ou seja, o conjunto de pessoas que compartilham o mesmo modo de ser, viver e trabalhar. Nos municípios vivem pessoas de diversos grupos sociais, né, como a gente pôde ver ali, com diferentes poderes aquisitivos, né? Ou seja, a gente tem pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, pessoas de classe média alta, classe média baixa, né? Pessoas vivendo na extrema pobreza, né? E embora essas diferenças existam em todo lugar, nas cidades elas são ainda mais evidentes. Por exemplo, alguns bairros têm prédios modernos e luxuosos, ruas arborizadas, né, ou seja, ruas com árvores e pavimentadas, grande oferta de serviços públicos como educação, segurança, transporte. Outros bairros são muito pobres, com cortiços, isto é, moradias onde vivem várias famílias sem conforto nem segurança, e favelas onde predominam ruas de terra. O esgoto corre a céu aberto, não há energia elétrica, faltam hospitais, faltam escolas, entre outros problemas. Em geral, nos bairros mais afastados do centro da cidade, as moradias são mais baratas. Por isso, muitas vezes, são a única opção para milhares de famílias de baixa renda. Então, meninos, o que chama a atenção aí para vocês nesse texto? O que vocês compreenderam aí desse texto? Eu sei. Não sabe, Lucas? De que o texto está falando? E aí, meninos? Lia, Ana, Oi, o que o texto estava falando? O que foi o assunto central do texto? O que vocês entenderam?
Fala sobre. Pera um pouco. Fala sobre as favelas e as cidades boas. É o oposto. Em Goiânia é tudo bom e é o oposto da favela. A gente percebe que o texto mostrou aquilo que a gente já estava comentando, né? Sobre as diferenças, né? Sobre essa desigualdade social, né? E algo também que chama a atenção, né? Que como a gente comentou, né? Os bairros mais afastados, né? Ou seja, os bairros mais periféricos, né? Mais longe do centro da cidade, são aqueles que faltam hospitais, né? São aqueles que são mal iluminados, né? Falta pavimentação na rua, né? E isso realmente dificulta, então, uma vida confortável, né? Uma boa qualidade de vida para as pessoas. Né? Que a gente possa, então, ter consciência disso, né? Que a gente possa, de alguma forma, buscar melhorar essa situação. As desigualdades sociais, como a gente viu ali, elas são necessárias, né? Elas ocorrem, né? Faz parte da evolução do processo natural. Contudo, é importante que a gente possa diminuir essa tamanha diferença da desigualdade social, né? Essa diferença social que a gente percebe no nosso dia a dia. Não é isso? Alguma dúvida, alguma questão? Não. Beleza.